Deus é bom. Deus em todo o tempo é bom. Vamos ler João, capítulo 17, do verso 20 ao verso 23, a princípio. João 17, do verso 20 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Glória a Deus. Esse texto, amados, é a oração que o Senhor Jesus fez por nós também. Nós vamos ver ao longo do texto esse entendimento. Nós já temos falado sobre unidade há muitas semanas. E hoje aprove ao Senhor a oração que é chamada de oração sacerdotal, que foi a oração feita por Jesus. E ele prioriza a unidade, porque a unidade ela é a linguagem do reino. Unidade, na maioria das vezes, se eu falar esta aqui é uma Bíblia, ela é uma unidade. Mas a ideia de corpo de Cristo é que nós todos juntos, com o restante das pessoas que tiveram encontro com Jesus, nós formamos o grande corpo de Cristo. E a unidade não só aqui, mas de um modo geral, com o corpo de Cristo. E olha que o corpo de Cristo pensa um pouco diferente. Todos caminham a partir da palavra, mas têm visão, às vezes doutrinária diferente. Mas o Senhor, Ele não convoca para concordarmos com as doutrinas. O Senhor nos convoca para sermos um. E é bem claro no texto que Ele nos inspira, dele vem essa autoridade. João 17, 20, como nós lemos, diz: Não rogo somente por estes, por aqueles que estavam ali com Jesus naquele tempo, os seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós cremos muito tempo depois daquela época de Jesus. E por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nós cremos, e porque cremos no nome de Jesus, fomos libertos por Ele. Passamos a pertencer ao corpo de Cristo. Por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, fala de mim e fala de você. Fala da nossa postura, da importância de nós pregarmos o tempo todo com a nossa vida em harmonia ao corpo. João 17, 21 diz: A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Sermos um com Ele, para que o mundo creia que tu me enviaste. Interessante que um dos princípios para que o mundo creia no nome de Jesus é a nossa unidade. É nós falarmos a mesma língua, é nós estarmos em aliança, é nós estarmos na mesma visão e ligados à palavra. Também sejam eles em nós. Eu anotei aqui, eu li no site Apologeta o seguinte: o centro da unidade não está na terra. O centro da unidade está no céu. É de lá que vem a autoridade para sermos um na terra. O Espírito Santo faz isso. E é interessante, amados, que antes de nós sermos um entre nós com os irmãos,
Nós precisamos o que? Aprender a sermos um com o Senhor. É somente quando nós somos um com o Senhor que nós vamos conseguir ser um com o nosso irmão. Porque essa natureza da unidade, ela é espiritual. Ela é promovida pelo céu. Para que o mundo creia que tu me enviaste é o quê? A unidade, ela vai gerar uma resposta. E nós precisamos dar conta que a nossa resposta, ela mobiliza não só o mundo físico, mas também o mundo espiritual. Qual é a sua parte nessa unidade? O que você tem feito? Como você tem vivido essa unidade? Ou você tem vivido só para a sua vida? Só para o que você acha que é o certo? João 17, 23 diz: eu neles, aqui Jesus falando, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aqui a gente pode pegar aí duas partes desse verso. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade, ela é regida por Deus em nós. E a segunda parte do versículo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Como temos demonstrado o amor de Deus através da unidade. É assim que o mundo irá crer. 1 João 3, 10, 11 nos diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia dá parâmetro para nós aqui. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. A Bíblia diz que a justiça e o amor nos vão fazer distinguir dos filhos das trevas. Nos vão fazer identificar como filho de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. João 13, 35 diz isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos repetir esse texto de João 13, 35? Vamos lá? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que aprende com Jesus. Então, uma lição preciosa desse texto é o amor. Se nós não tivermos o amor de Deus regendo nossa vida, nosso coração, vamos ter dificuldade em unidade. 1 João 4, 7 e 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você faz parte do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, a natureza dele precisa fluir na sua vida e na minha vida também, para que todos sejam um. Essa foi a oração feita por Jesus. Eu e você precisamos ser resposta a essa geração, para essa geração, para essa oração que o Senhor fez. Eu e você precisamos ser a resposta nesta geração, para a oração que o Senhor fez. Precisamos ser um. Agora, algumas coisas dificultam a unidade. O que pode dificultar nós sermos um? É muito interessante que a última mensagem no domingo retrasado que o Senhor nos deu aqui foi que nós precisamos estar juntos e interligados. Não basta estarmos juntos não forma o corpo de Cristo. Pessoas podem estar juntas numa mesma praça e não estarem na mesma intenção. Então, estarmos juntos é diferente de estarmos juntos e interligados.
É interessante que eu estudei e ouvi muitos áudios, muitos vídeos também sobre esse tema. E os pastores, eles usam quase que o mesmo exemplo, todos eles. Eles falam mais ou menos assim: quando você tem um saco de batatas, você tem muitas batatas no mesmo saco, elas estão o quê? Juntas. Mas elas estão interligadas? Não, cada batata é uma batata. Quando que isso acontece? Quando é feito um purê de batata. Porque aí, aquilo que era só meu, só a minha cabeça, só o que eu acho, só o que eu penso, cede espaço para que o outro também venha. E nós vamos somar e vamos pensar juntos e andar na mesma direção. Então, precisamos, para ter unidade, estarmos juntos, mas não só isso, também estarmos interligados. Outra coisa que atrapalha a unidade de acontecer no corpo de Cristo é a falta da mesma visão. Porque a falta da mesma visão faz o quê? Conflito. Cada um pensa de um jeito, cada um acha de um jeito e não entendem que, partindo do princípio bíblico, daquela direção, nós precisamos estar juntos e interligados. Outra coisa que atrapalha a unidade é a descrença na palavra de Deus. Onde a gente lê, mas fala, será que é isso mesmo? Será que esse ministério tem que trabalhar com cura e libertação? Quem está dentro do ministério comigo precisa estar nessa mesma visão, senão você não vai somar, você vai dividir. Precisamos estar na mesma visão. Outra coisa que atrapalha em muito a unidade no corpo de Cristo é orgulho. Eu só faço o que eu acho, só eu sei. Fofoca, maledicência, começo a falar mal uns dos outros e aí eu divido o corpo. Isso atrapalha a unidade. A falta de sinceridade atrapalha a unidade. Eu penso, eu não falo, falo por trás. Isso não cabe aqui. Isso não cabe na nossa vida. A falta de perdão, ela atrapalha a unidade, porque às vezes nós precisamos o quê? Pedir perdão e liberar perdão, para termos a liberação do alto sobre nós também. A Bíblia diz que se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. E como que você, quando se aborrece com alguém no corpo, se você não pedir perdão, como que você fica nesse corpo? Você não fica, você não consegue seguir, você não fica à vontade, você não fica bem. Você se incomoda, se inquieta diante da presença daquela pessoa. Precisa ser trabalhado o perdão. Sem perdão, não tem unidade no corpo. E aí a gente está se enganando, né? Gálatas 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo, ele dá uma lista de coisas que desagradam a Deus. E algumas delas atrapalham a unidade. Ele diz o seguinte, capítulo 5 de Gálatas, verso 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ele chama de obras da carne. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Porfias são disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Dissensões é a falta de concordância. Às vezes a gente vê pessoas orando contrário. É isso aqui, dissensão. Facções. O que são facções? São pessoas que se unem em oposição a outras. Grupos que se unem em oposição a outra pessoa. E a Bíblia segue. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Palavra grave, palavra séria. Aqui não tem negociação. A negociação é arrependimento para remissão de pecados. É arrependimento e confissão. Não teve arrependimento e confissão, vai cair exatamente nessa lista aqui. E nessa lista de Gálatas 5, eu vou destacar, tem uma linha inteira aqui.
inimizade. Inimizade atrapalha a unidade no corpo de Cristo. Disputas, que são as porfias, atrapalham a unidade no corpo de Cristo. Ciúmes, muitas das vezes infundado, atrapalha, às vezes, ciúme de lugar, ciúme de função, ciúme de ministério. É o Senhor que chama, é Ele que distribui os dons. Nós precisamos entender isso. Iras, né? Discórdias, né? Dissensões, aquela falta de concordância. Eu não concordo com isso. Algumas pessoas nasceram, parece, com esse rótulo do contra. E nós precisamos orar por isso e pedir: Senhor, trabalhe em mim essa questão. Facções, né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe muito bem, porque lá se fala em facções que são do mal, né? Facções que falam de pessoas que maquinam o mal. Agora aqui, facção é o sentido de se erguer contra. Se levantar contra, levantar um grupo contra o outro grupo que está estabelecendo o reino de Deus. Inveja, enfim, tudo isso atrapalha e muito, interfere na unidade do corpo de Cristo. Deus quer que nós sejamos a expressão dele na terra. Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante de quem, irmãos? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando nós vivemos aquilo que o Senhor deseja na terra, nós somos testemunhas na terra do poder de Deus agindo onde? Na nossa vida. A Bíblia diz, nos chama de sal e luz da terra. Precisamos entender o nosso lugar. É interessante, amados, que quando nós chamamos o irmão, a irmã de irmãos, nós estamos trazendo à tona que somos filhos do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, precisamos respirar a sua palavra e toda a vontade que Ele tem para ser liberada sobre a nossa vida e que espera de nós também. O Filho de Deus é interessante porque essa lista que nós lemos em Gálatas 5, a partir do verso 19, ela nos explica das obras da carne. Mas a Bíblia também fala do fruto do Espírito. É a continuação do texto, Gálatas 5, 22 e 23, nós lemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Temos uma lista enorme, abençoada por Deus. Estas são as características que fortalecem a unidade. Ao invés de estarmos divididos, nós precisamos expressar amor, alegria, paz, longanimidade, ter um ânimo longo, né? Ter a misericórdia para andar a segunda milha, a benignidade, a bondade, a fidelidade, temos uma mesma palavra, a mansidão e o domínio próprio. Será que você vive todos esses gomos do fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito é um só. A Bíblia fala o fruto do Espírito. E eu imagino assim como uma tangerina. Cada parte dessa é um gominho da tangerina. E será que você tem todos eles? O que falta em você? Qual é a parte do fruto do Espírito que você tem dificuldade de expressar? É amor? É alegria? Porque tem gente que parece que nasceu brigado com a vida, né? Não ri, não tá ali sempre triste, sempre fechado, né? A alegria, ela vem da presença de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É paz. Tem gente que fala, eu vivo no inferno. Não sabe o que é paz. Precisamos entender que faz parte do fruto do Espírito a paz. Será que você experimenta longanimidade, um longo ânimo, ainda andar a segunda milha? Eu já ouvi tanta gente dizer, fez comigo uma vez, mas duas, não vai fazer nunca mais. Não tem longanimidade, né? É difícil ter misericórdia numa palavra assim.
Benignidade. Será que você se mostra benigno com as pessoas? Bondoso, bondosa, fiel. A sua palavra é uma só. Mansidão. E mansidão aqui eu costumo dizer que não é sinônimo de patetice, é sinônimo de equilíbrio, né? Domínio próprio. O que falta para que você fortaleça em você o fruto do Espírito e demonstre isso na unidade do corpo? Efésios 4, 2 a 3, nós já temos lido, já estamos lendo alguns domingos. Eu vou pegar apenas esses 2 versículos. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Suportar uns aos outros em amor, a gente tem aprendido que não é, ai, que coisa, de novo, tenho que suportar. Não, não. Suportar uns aos outros em amor é carregar no ombro, é dar suporte. É servir de apoio. Quem sabe aquela pessoa entenda através da sua atitude o amor de Deus. E a Bíblia segue dizendo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem promove a unidade, a gente tem visto, é o Espírito Santo. E nós precisamos fazer a nossa parte, nos esforçando, humanamente falando. Último texto que nós vamos ler hoje, Efésios 3, 17 a 19, diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A Bíblia diz que o amor de Cristo excede qualquer coisa que a gente possa o quê? Tentar compreender com a nossa mente. Todo entendimento. O amor de Deus em nós é que vai gerar a comunhão e a unidade entre nós. Deus quer liberar isso hoje em nós, eu não tenho dúvida disso. Ele tem trabalhado em nós todas essas semanas a ideia de unidade, a ideia de comunhão, a ideia de sermos juntos e aliançados, juntos e interligados. Precisamos ter essa clareza. Pense agora, feche seus olhos, pense aí no seu lugar. O que falta para que você viva com mais intensidade a unidade no corpo de Cristo? O que te atrapalha de fluir mais, a começar do ministério onde você está, onde você frequenta, onde você se aliança? Qual é a dificuldade de seguir? Porque nós precisamos ter essa ideia de unidade até na nossa casa, com a nossa família. Nós precisamos ter essa ideia de unidade. Às vezes nós não conseguimos unidade no corpo de Cristo porque ela não começa nem na nossa casa. Às vezes ela é difícil na nossa casa. Precisamos estar com maior clareza. Ore ao Senhor agora, coloque diante dele a sua vida e pergunte a ele: o que eu preciso, Senhor, receber da tua parte, para que eu possa me sentir uma no corpo de Cristo, junto com os meus irmãos, e permitir que o teu amor flua de mim para as outras pessoas, para com as outras pessoas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida em tuas mãos e pedimos, Senhor amado, em nome de Jesus, consolida a unidade neste ministério. Em nome de Jesus, consolida a unidade entre nós neste lugar. Senhor, que sejamos sim um só corpo em Cristo, que haja, Senhor amado, um amor sobrenatural vindo da tua parte e enchendo o nosso coração. Que o fruto do Espírito, Senhor amado, seja manifesto na nossa vida e através da nossa vida alcance, Senhor amado, os nossos irmãos.
Que possamos, ó Deus, ter uma ideia menos egocêntrica, menos egoísta de mundo, Senhor. E entendermos, ó Deus amado, que precisamos nos abrir ao outro, levar o teu amor, sermos canais, ó Deus, da tua presença e do manifestar da tua bênção, da tua graça, da tua glória na vida dos nossos irmãos. Ensina-nos, ó Deus, esse mistério. Ensina-nos, ó Deus, a sermos um, como tu és um com o Pai. Ensina-nos, ó Deus amado, a cultura do céu. Não queremos andar de acordo com a visão da terra. Queremos andar de acordo com a natureza divina que está em nós. Emmanuel, Deus conosco. Que possamos ter essa clareza aqui, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma semana linda, abençoada, cheia da tua presença. Que possamos ter um coração misericordioso, Senhor amado, com as pessoas que vamos estar, Senhor, encontrando durante esta semana. Que haja, ó Pai amado, uma manifestação da tua parte nisso também. Que a tua bênção alcance a nossa vida e que nós sejamos bênção na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, Senhor. Se for necessário, Pai, traga, ó Deus, a nossa memória, o que nós precisamos melhorar, se é o nosso vocabulário, aquilo que nós abrimos a boca para falar, se é o nosso destempero, a nossa falta de controle. Trabalha em nós, Senhor amado, a longanimidade, a benignidade, Senhor, a fidelidade trabalha em nós. Nós desejamos isso. Queremos receber da tua parte, Pai. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo precioso. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que toda pata do inferno que queira roubar essa semente seja agora cortada na autoridade do nome de Jesus. E que haja, Senhor, uma manifestação clara da tua presença em nós nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, Criador, a graça salvadora, maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Excelente semana. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Amém.